Eu não sou professor de história, não sou professor de filosofia, mas eu queria trazer para você algumas coisas, algumas informações, alguns conhecimentos sobre o movimento da arte, sobre o movimento cultural que começou há muito tempo e que influencia tudo na nossa vida até os dias de hoje. Eu não vou aqui fazer um módulo inteiro sobre isso ou fazer aulas com cronologia, linha de tempo. Não é meu objetivo isso. Meu objetivo aqui é que você entenda o seu lugar no tempo e no contexto cultural hoje, como jovem. Isso é fundamental, fundamental, para que você interprete o mundo ao seu redor. E aí, para a gente começar essa conversa, eu quero que você, por um momento, imagine um mundo sem internet, sem televisão, um mundo em que havia as ondas de rádio, as transmissões via rádio, ou seja, você só conseguia perceber o que estava acontecendo se você ligasse o som de um aparelho para escutar alguém falando algo, ou então se você lesse uma publicação em jornal, tá? Esse era um contexto de, vamos colocar aqui, não muito mais do que 100 anos atrás, tá bom? E se você pensar na história da humanidade, desde que o mundo é mundo, a gente começou a contar os nossos dias, até os dias de hoje, eu vou colocar aqui uma cronologia seguindo o calendário judaico, tá bom? Eu vou colocar aqui 6.000 anos de história registrada, tá? Se você considera que são 6.000 anos de história registrada, a gente está falando de um período de tempo que existiu até mais ou menos 100 anos atrás. Então, tudo que nos levou a gente a chegar onde a gente chegou hoje, como sociedade, como homens, como seres humanos, né? como entes, né? como você quiser se classificar, tudo que nós fizemos até hoje foi por milhares de anos feito sem que houvesse a mídia como nós conhecemos hoje. Tá? E tudo que existe foi construído, via de regra, dessa forma. Nós aprendemos a arar a terra sem internet, nós aprendemos a construir casas sem televisão, nós aprendemos a construir rodovias e veículos sem que houvesse televisão, revistas, sem que houvesse outdoors, sem que houvesse universidade sobre o tema. Nós realmente inventamos muitas coisas. Né? O primeiro motor a vapor ele foi uma grande invenção humana. Uma grande invenção humana. E tudo isso aconteceu quando não havia tantos recursos. É tão bizarro, se você parar para pensar, como que a falta de recurso ela é um catalisador muito potente. É um gatilho sem precedentes. Você não ter recurso. Isso faz com que você se mova, saia da sua zona de conforto. Isso faz com que você busque com ideias novas, experimentar coisas diferentes. E é isso que tem movido o mundo, desde que o mundo é mundo. E aí, quando você hoje está inserido num contexto em que essas coisas não são mais fomentadas, você acaba perdendo muito do seu potencial. Então, eu preciso falar um pouquinho desse contexto para você, desse contexto, vamos dizer assim, arcaico ou primitivo, para que você se situe. Porque você, como homem, por ter nascido nessa geração como eu nasci, não quer dizer que você não tem as capacidades que os homens do passado tiveram. Não quer dizer que você é menos capaz do que os homens do passado. E nós temos muito a aprender com esses homens. Nós temos muita coisa a aprender com os nossos avós, bisavós, tataravós e por aí vai. Tá? Você vai perceber que de vez em quando eu vou trazer um personagem bíblico, um personagem antigo, um homem que viveu há mais tempo, talvez histórias que ocorreram há mais tempo. E isso precisa ficar muito claro na tua mente que isso é uma história possível e que aquele homem, ele realmente existiu e que ele deixou um legado para frente. É difícil colocar em palavras tudo que eu quero colocar, porque eu vou conversando com você e eu vou pensando em muitas coisas, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com você. E para colocar as coisas em ordem na nossa mente, no nosso coração, a gente precisa realmente dar muitos passos para trás. A gente precisa partir do pressuposto que a gente pode estar, sim, enganado. A gente pode estar no erro. Não é porque tudo parece lógico
tudo parece funcionar bem, e porque todo mundo está fazendo aquilo, que eu devo fazer aquilo também. E foi justamente esse tipo de pensamento, de motivação, que levou muitos homens a construírem grandes coisas. E você não está aqui para ser um cara mediano. Você não está aqui para ser mais um homem comum, mais um cara convencional. Você não está aqui para isso. E eu não estou aqui para isso. Eu não quero que você perca seus dias com coisas vãs. Eu almejo que Deus faça uma grande obra na sua vida. E eu preciso te convidar a isso, a você entender que existe um movimento cultural muito forte acontecendo nos nossos dias. Então, quando você pega esse contexto de que a nossa história toda foi escrita e construída sem a mídia, como nós conhecemos, sem a internet, sem as redes sociais, você precisa parar para pensar e precisa questionar o que está acontecendo hoje com a tua vida, para que você seja ou não influenciado a produzir, a inventar ou a simplesmente consumir coisas. Tenta imaginar comigo esse contexto arcaico. As pessoas mal se falavam por telefone, tá? A telefonia era fixa, você tinha que ir num lugar discar ou pedir para alguém discar para você. Do lado de lá tinha que ter um outro aparelho em outro lugar, ninguém tinha telefone em casa. Então, até a comunicação à distância era difícil. Muitas cartas, muitas correspondências. E isso movia as pessoas a pensarem antes de fazer as coisas, a pensarem antes de se expressar. Por que que é meio óbvio isso, né? Imagina o seguinte, imagina que você precisa mandar uma mensagem para o seu pai que está em outra cidade. Hoje você pega seu telefone, né? Você manda uma mensagem para o seu pai, ou liga para ele na hora, escreve de qualquer jeito ali e clica em enviar, né? Mas se você estivesse vivendo 150 anos atrás, ou daí para trás, você teria que escrever uma carta para o seu pai. Você teria que mandar alguém entregar essa carta para o seu pai. Então, o fato de você separar um tempo para pegar um pedaço de papel, para você pensar no que vai escrever, né? Começar a escrever, e antigamente não tinha lápis e borracha como a gente tem hoje. Era só a mesma tinta, né? Então você tinha que escrever direito, tinha que escrever com cuidado para não errar na sua escrita, né? Na sua ortografia. O ato de escrever algo para alguém era um ato em que exigia separar um tempo para isso. As pessoas tinham que pensar antes de escrever algo para outra pessoa. As pessoas tinham que pensar no tamanho do papel, no tamanho da letra. E do lado de lá, quem viesse a receber essa carta, esse pergaminho, ia desenrolar e ia ler uma carta de próprio punho da outra pessoa, né? A menos que outra pessoa tivesse uma inabilidade, fosse cega, não soubesse escrever, outra pessoa escrevia por ela, mas via de regra as pessoas se comunicavam dessa forma. E aí do lado de lá você abriria então uma carta que foi escrita com cuidado. Ela foi escrita pensada em ser lida. Então, imagina o seguinte, sabe aquela mensagem mal criada que você já recebeu, que você já mandou para alguém, que você estava só com pressa e você não pensou, né? Isso tudo vai acontecer todas as vezes que você escrever de maneira aleatória, de maneira não intencional. E aí eu queria fazer um convite para você repensar como você se comunica hoje. Comunicação é uma arte. Eu sempre costumo dizer isso, né? Porque não basta você saber conversar, não basta você saber se expressar, não basta você conhecer português, não basta você entender de linguagem. Você, como agente da fala, precisa encontrar do lado de lá alguém que seja um receptáculo da sua fala. E aquela pessoa do lado de lá, ela precisa compreender o que você está falando. Ela precisa entender o que você escreveu. Porque se você fizer um bom trabalho, entregar uma carta para alguém ou uma mensagem para alguém, e do lado de lá tiver uma pessoa que nem fala a sua língua, não vai ter valor nenhum todo o trabalho que você fez, né? E aí, a comunicação é isso, é você não só se expressar, mas você ser compreendido. Você se comunica bem se você consegue passar para outra pessoa tudo aquilo que você precisa passar do jeito correto e da maneira correta, do modo correto. Essa pessoa tem que receber isso, ela tem que absorver
ela tem que entender tudo sem colocar os sentimentos nesse tipo de interpretação, tá? E hoje você vive um mundo muito diferente. Você vive um mundo hoje em que você pode receber uma carta muito bem redigida, muito bem escrita no seu WhatsApp, no seu e-mail, e você pode não compreender o que aquela carta diz para você. Você pode não entender o que aquela carta fala para você. Você precisa se atentar para interpretar o que está sendo lido, o que está sendo dito. Você não pode fugir disso. E eu sei que existe uma dificuldade enorme na sua geração em interpretar muitas coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. Eu queria falar um pouquinho sobre ah, uma investigação pessoal que você pode fazer, você mesmo, para você saber se você está compreendendo bem o que andam falando com você, tá bom?